Vamos dar início ao nosso estudo, chamado Trabalho de uma Força Constante. Para isso, temos o seguinte conceito. Quando eu falo trabalho de uma força, o que vem a ser isso? É a quantidade de energia consumida na execução de uma tarefa. Como se trata da quantidade de energia, a unidade de trabalho que vamos utilizar é o Joule. Na parte da física, quando se fala trabalho, esse trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Assim, esse símbolo, que é uma letra grega que chamamos de tau, indica o trabalho de uma força, que vai ser a força vezes o deslocamento. Dizemos que existe o trabalho quando a força aplicada em um corpo provoca o deslocamento desse corpo. Assim, eu tenho um determinado corpo, aplico uma determinada força, aonde eu vou provocar o quê? Um deslocamento dele. Quando ocorre isso, aí dizemos que o corpo, dizemos que realizou o quê? Um determinado trabalho da força. Assim, quando a força não desloca o corpo, ela não realiza trabalho. No conteúdo de trabalho também é algo muito importante você observar o seguinte, que na física as grandezas podem ser chamadas de grandezas escalares e grandezas vetorial. O trabalho é uma grandeza escalar. Já força e deslocamento são chamados de grandezas vetoriais. Na grandeza escalar, você só precisa de um número e de sua unidade de medida. Já na grandeza vetorial, além dessa intensidade, que é o módulo, você vai ter a direção e o sentido, tanto da força como do deslocamento. Assim, o trabalho realizado por uma força, a unidade é o Joule, a força, a unidade é o Newton, e o deslocamento, a unidade é dada em metro, que é que chamamos as unidades de medida no SI, que é o Sistema Internacional de Medida. Assim, no SI, a unidade de trabalho, não esqueça, é o Joule. E aqui está dizendo que um Joule corresponde a 1 Newton metro. Assim, temos a relação aqui entre trabalho, força e deslocamento. No estudo desse item aqui, observe essa seguinte fórmula. Trabalho vai ser igual, vamos a ela, a força vezes o deslocamento e vezes o cosseno de um ângulo. Sendo que aqui o cosseno chama de cosseno do ângulo alfa, que vai ter uma medida. Se o cosseno for nulo, no caso, quando esse cosseno for nulo, significa dizer que o cosseno de zero corresponde a 1. Como é 1, você vai utilizar simplesmente que trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. Agora, quando é que isso ocorre? Quando você tem o deslocamento e temos a força também sendo paralela a esse deslocamento aqui. No caso, no mesmo sentido e na horizontal. Por exemplo, eu estou aqui na horizontal e a força estivesse na horizontal. Aí você ia utilizar força vezes distância. Porque o cosseno, no caso que a força, o ângulo que seria formado seria nulo, aí o cosseno do ângulo nulo corresponde a zero. Porque aqui tem um exemplo. Eu tenho um ponto A e um ponto B. Vamos colocar que eu desloquei esse corpo de A até B. Observe que aqui tem um deslocamento horizontal, mas essa força, observe que ela tem um ângulo de inclinação. Se o ângulo aqui, se a força fosse paralela, o ângulo seria nulo. Mas observe que ela é inclinada aqui, aí vai ter um ângulo. Aí nesse ângulo aqui você vai ter que usar o cosseno correspondente à medida desse ângulo, que aqui nesse exemplo ele não é nulo. Se a força fosse horizontal, aí no caso seria um ângulo nulo. Sendo aqui um ângulo nulo, você colocar o cosseno de zero, corresponderia a 1, que ficaria força vezes distância. Vamos aplicar essa fórmula de trabalho que é igual a força vezes distância vezes seu cosseno nesse primeiro exemplo. Aqui temos o seguinte enunciado. Qual o trabalho realizado por uma força aplicada a um corpo de massa 5 kg e que causa uma aceleração
de 1,5 metros por segundo ao quadrado e se desloca por uma distância de 100 metros. Assim, nesse exemplo aqui, vamos trabalhar com a relação trabalho é igual a força vezes a distância. Só que na questão aqui eu tenho que calcular quanto é que vale a força. Aí você deve recordar no estudo das 3 leis de Newton, na segunda lei, que diz que a força resultante que atua sobre um corpo é massa vezes o que? A aceleração. Assim, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Assim, a força F será igual, quem é a massa? 5 kg. Quem é a aceleração? 1,5. Assim, a força F que está sendo aplicada vai ser 5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Como tem uma casa decimal, fica aqui uma casa decimal. Assim, F, que é a força que atua sobre ele, vai ser uma força de 5,7 Newton. Só que na questão aqui, ele quer saber o trabalho realizado por uma força aplicada no corpo de massa 5 kg e que causa uma aceleração de 1,5. Se desloca 100 metros. Assim, você calculou aqui a força, que não tinha dado, que foi a massa vezes a aceleração. E agora você vai utilizar essa fórmula, aonde você vai trabalhar com trabalho dessa força, vai ser igual. Quem é a força aqui na questão? A força. Observe que a força aqui corresponde a 7,5. Qual é a distância? 100 metros. Assim, o trabalho dessa força vai ser 7,5 vezes 100. Como você está multiplicando por 100, você volta somente 2 casas decimais em sentido aqui para a direita. Recuando uma casa, seria força vezes 10. Voltando mais uma casa, corresponde a 750. 750 o quê? Joule, que é a unidade de trabalho. Assim, aqui eu tenho um trabalho de uma força constante. Sendo que aqui eu estou levando em conta que essa força é paralela ao deslocamento. Como ela é paralela ao deslocamento, eu só usei o quê? Trabalho é igual a força vezes distância. Vocês ficam, cadê o cosseno do ângulo? Porque na questão que eu levei em conta que ela é a força o quê? Paralela ao deslocamento. O deslocamento é de A para B e a força também tem esse sentido e essa direção também de A para B. Aí nesse caso aqui, que eu respondi essa questão número 1, o cosseno vai ser o cosseno do ângulo nulo. E o cosseno do ângulo nulo corresponde a 1. Aí multiplicando por 1 vai ficar força vezes distância. Assim, trabalho é dado em Joule, força é dado em Newton e o deslocamento é dado em metro. Assim, quem é a força? A massa vezes a aceleração. Quanto foi a força? 7,5 Newton. Quem é o trabalho? Força. Quem é a força? 7,5 Newton. Quem é o deslocamento realizado? 100 metros. 7,5 vezes 100 deu 750 Joule. Assim que você determinou o trabalho realizado por uma força. Agora, para o estudo de trabalho de uma força, tem aqui os conceitos que são de suma importância para a sequência do estudo. Observação. Em função do ângulo, que você observa que no momento não foi trabalhado diretamente com esse cosseno do ângulo. Eu considerei cosseno do ângulo nulo, mas nas próximas questões iremos abordar o cosseno do ângulo, onde vai ter uma variação. Esse é o cosseno do ângulo nulo. Em uma função de ângulo alfa, o trabalho pode ser, esse trabalho ele pode ser positivo, ele pode ser negativo ou ele pode ser nulo. Assim, o resultado desse trabalho, dependendo do ângulo, você vai ter esses 3 resultados: um número positivo, um número negativo ou um número nulo.
Agora, quais são as três situações? Aí tem essas três ilustrações que você tem que levar em conta de acordo com as informações do enunciado ou a ilustração que for colocar. Assim, observe que você tem um deslocamento horizontal, mas observe que o ângulo, no caso aqui, ele não é nulo, tem uma inclinação. A força F forma uma inclinação em relação ao deslocamento. Assim, a alfa, quando tem essa variação de 0 a 90 graus, o que vai acontecer? O trabalho vai ser maior do que 0. Assim, o trabalho vai ser positivo. Quando o trabalho é positivo, ele recebe um nome, isso se chama de trabalho motor. Assim, nesse primeiro exemplo aqui, se perguntar, classifica esse trabalho, ele é positivo, ele é um trabalho o quê? Motor. Agora, se o deslocamento é horizontal aqui e a força é vertical, formando um ângulo de 90 graus com deslocamento. Assim, se eu tenho um ângulo de 90 graus, que é isso aqui, o símbolo daqui representa o ângulo 90, se alfa é 90, assim o trabalho vai ser nulo, porque o cosseno de 90 é 0. Se é 0, eu vou multiplicar por 0, o trabalho vai ser nulo. Assim, quando o ângulo é 90 graus, a resposta do trabalho será nulo. Se o ângulo ele for um ângulo maior, alfa, que é maior do que 90 e menor do que 180, ou igual a 180, menor ou igual, tem aqui, esse trabalho aqui vai ser um trabalho negativo. E se o trabalho é negativo, chamamos de trabalho resistente. Assim, preste atenção em relação a essas situações que podem acontecer. Eu posso ter uma questão trabalho positivo, trabalho motor, o ângulo 0 a 90. Se for 90, exatamente igual a 90, ele é nulo. Se ele for maior do que 90, ou menor ou igual a 180, é um trabalho resistente. Assim, não esqueça que o trabalho de uma força constante se vai utilizar a seguinte fórmula: trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo alfa.